E aí, cabeça pensante, mente fervilhante da língua portuguesa bem encaminhada. Aqui, professor Hernandes, e hoje nós vamos falar neste vídeo sobre algo que vai determinar o mapa dos seus estudos. A gente vai falar sobre métodos de estudo. Vou falar 7 dicas, 7 passos que você pode dar, 7 elementos que você pode acrescentar para organizar a sua vida estudantil, seja ao longo do ano letivo, mas principalmente para concursos, vestibulares e também para o Exame Nacional do Ensino Médio. Diga-se de passagem, sempre tem aqueles que vão começar a estudar agora, por exemplo, há poucos dias de uma prova importante que você tem, há 2 meses, há 1 mês, por exemplo. Então, no finalzinho do vídeo, para quem está mais desesperado para estudar, vamos falar assim, você vai encontrar 3 dicas para correr atrás do prejuízo nesses últimos momentos. Então, se você quer saber sobre esse assunto e gosta de estudo e principalmente da língua portuguesa, que é a mestra de todos os conteúdos, de todas as disciplinas, curte o vídeo e compartilhe com os amigos que estão precisando de uma orientação para poder estudar nessa vida. Vamos lá então. O que a gente tem hoje? Passos essenciais para você poder fazer um bom estudo, certo? Principalmente para esses 3 aí, né? Concurso, o PAS e o vestibular. PAS, para quem não conhece, é o processo de avaliação seriada e que isso acontece em várias universidades, aqui na nossa região, principalmente na Universidade Estadual de Maringá. Temos também o EPG, que tem o PSS, que é o processo seletivo simplificado. Primeira coisa, o estudo ele deve ser constante. Essa constância você não vai conseguir do dia para a noite. Essa constância você vai conseguir ao longo da sua jornada. Então você estuda segunda, terça, daí de repente quarta você falhou, mas quinta você lembra de novo de voltar a estudar e assim por diante. Então, a primeira coisa, quantas horas eu tenho para estudar e quantas horas eu estudo efetivamente? Tomate, por que tomate? Porque tem uma técnica de estudos que de trabalho também, que você estuda 20 minutos, descansa 5 minutos. Estuda 20 minutos, descansa 5 minutos e você vai fazendo um ciclo de 1 hora e 20 mais ou menos de estudos para você poder ter mais concentração, porque a gente não fica tanto tempo concentrado assim, por isso de 20 em 20 minutos. Se você quiser fazer também de 15 em 15 minutos, para você que é mais novo, porque o tempo de concentração, né, até os 20 e tantos anos mais ou menos, ele está limitado à idade que você tem. Então, se você tem 15 anos, você vai concentrar 15 minutos. Se você tem 20 anos, você concentra 20 minutos. Isso é uma média, isso não é regra, certo? Mas, enfim, existem alguns estudos dentro da psicopedagogia que auxiliam a gente nesse estudo. Então, 15 minutos, 20 minutos, você concentra, descansa um pouquinho, volta e concentra de novo. Muito bem. Questões de calendário. Quando será a minha prova? De quando a quando eu vou conseguir estudar, porque às vezes você não vai ter tempo para estudar nos primeiros momentos. De quando a quando eu vou descansar. Atenção a esse ponto. O descanso, ele é um momento que é necessário para você. Não pode se esgotar, principalmente a galera que curte estudar, tipo, não, vou estudar 8 horas por dia. Nem sempre isso ajuda no seu estudo e efetivamente a você aprender o conteúdo. Quais são as datas que eu não aguentarei estudar? Então, você sabe, tem carnaval, tem festa junina, tem aniversário, tem feriado, tem festa de família, tem Páscoa, tem um monte de coisa. Em alguns você vai ter que se privar, dependendo do tanto de conteúdo que você tem para estudar, principalmente quem faz concurso público. Agora, em outros, não. Em outros você pode, não, beleza, essa data aqui eu vou me liberar. Então tenha isso no calendário anual. E esse calendário anual não precisa ser de janeiro a dezembro, pode ser de julho a julho, pode ser de abril a abril. Isso depende de quando você está começando a estudar. Então, aí está, então o zerinho corta tudo. Beleza, depois você vai pegar o seu edital. A primeira coisa é colocar o edital e ver o que é que eu tenho que estudar. Porque não adianta você começar a estudar loucamente se você não sabe qual é o conteúdo que cai. Então, você vai estudar pelos tópicos do edital. Isso a gente está falando de um estudo a longo prazo, certo? Então você vai perceber quais são os tópicos e você vai sinalizando. Essa é uma maneira assim de você cumprir todo o edital, de você estudar efetivamente. A gente está falando aqui de um processo de estudo que vai auxiliar você a tirar uma nota excelente na prova que você vai fazer, seja do concurso, seja o vestibular, seja o PAS. Ponto 2. Resolva as questões
da banca que você vai fazer. Como assim? Vestibular da UEM, eu vou pegar os vestibulares da UEM anteriores. Se eu vou fazer um concurso público para a prova da Polícia Militar, então eu vou pegar, no Paraná no caso, vai ser a Universidade Federal do Paraná. Então eu tenho que pegar as provas dessa banca para perceber como é que ela estrutura a ideia do conteúdo. Como é que ela pede? Quais são os problemas que ela coloca? Então cada prova, cada banca tem um jeito de pedir. Então isso é importantíssimo. Pode resolver de outras bancas? Pode. Mas se eu vou fazer o Enem, não tem muito motivo para eu resolver questões da Unicamp, por exemplo, ou da Unesp, ou até da própria UEM. Porque isso vai, digamos assim, fazer com que eu não me acostume à linguagem que a banca pede, né? A problematização que normalmente ela coloca nas questões. E como você vai quantificar cada uma das horas para você estudar essa matéria. Como assim quantificar horas de matéria? Não pulei nenhuma? Não pulei. Então, qual que é a ideia? Você trouxe uma matéria, né? Você tem facilidade em português. Então, você tem que estudar menos português e mais matemática, porque você tem dificuldade em matemática. Se as duas têm o mesmo peso, então você tem 10 questões de português, 10 questões de matemática, você não vai estudar o mesmo tanto elas. Por quê? Porque se português você tem mais facilidade, você não precisa estudar tanto. E se matemática você tem mais dificuldade, você vai ter que estudar mais. Então você tem que ponderar e equilibrar as suas horas de estudo para dedicar efetivamente e ser bom em tudo. Logicamente que existem as matérias específicas. Nessas matérias você vai ter que ponderar qual é o peso que cada uma delas tem, qual que é a importância que cada uma delas tem na sua prova. Muito bem. Aí nós temos aí como é que eu vou quantificar essas horas. Então você vai dar um ponto de -1 a +1. O quanto eu sei do conteúdo? É pouco? É muito? Na letra B, o que eu sei e o que eu já vi, mas não aprendi ainda. O que eu não vi? Então, esses 5 pontos. Eu estou pensando aqui, eu estou estruturando, na verdade, uma tabela para você poder fazer esses pontos. E aí você vai colocando na tabela as matérias e disciplinas que você precisa para estudar. E aí depois você tem um resultado do quanto você precisa estudar de cada uma das matérias. Se você acha que é interessante essa tabela, então põe aqui nos comentários, eu quero uma tabela para poder estudar melhor, para poder organizar meus estudos, disponibiliza essa tabela. Então daí no próximo vídeo eu vou mostrar como é que funciona essa tabela. Mas é importante você colocar aqui quais são os pesos de cada um dos conteúdos que você precisa estudar. Então se estiver afim da tabela, não esquece de comentar. Monte um horário fixo de estudo ou de um ciclo de estudos. Como assim? O horário fixo a gente pensa sempre semanalmente, né? De segunda a sexta. Então o que a gente vai poder fazer? A gente pode trazer a cada 10 dias. Daí um final de semana eu estudo, no outro final de semana eu não estudo. E você pode fazer um tipo de cronograma de estudos mais variável, que não vai de acordo com a semana. Por quê? Às vezes a pessoa trabalha, né, tá prestando concurso, precisa de um tempo certo para estudar, e é muito importante eu saber quando eu posso estudar, porque daí eu vou poder focar naquele momento e o meu cérebro ele vai acostumando. Uma coisa importante sempre ter também um espaço único de estudo. Isso auxilia você a pensar, agora é hora de estudar, sentei na mesa X e ela ali é o meu ambiente de estudo. Muito bem. Aí tem aí então o exemplo. Cadê meu mouse? Fugiu. Aqui, achei de novo. Beleza. Hora de estudo. Você já se prepara antes de sentar para estudar. Nada de sentar, levantar, sentar e levantar. Sair, buscar água, sai. Pega uma água, um café e uma bolachinha e deixa ali do lado. Estuda esses 20 minutos. Estudar esse tempo curto ajuda você a pensar, são só 15 minutos, eu faço esses 15 minutos e depois passo para o próximo. Isso ajuda muito. Celular, longe de você, certo? Mas como é que eu vou fazer automático? Então não faz. Põe um despertador, põe alguma outra coisa. Não mantenha o celular na sua frente. Deixa ele atrás de você, deixa ele fora do seu alcance de visão. Faça uma revisão rápida, toda semana, todo mês e todo dia. Então, todos os dias de estudo, antes de começar a estudar, você faz uma pequena revisão do que você já estudou ontem e do que você estudou na semana passada e do mês passado. A gente pode depois detalhar também isso em outro vídeo, se vocês quiserem se interessarem por esse tipo de revisão. Por quê? Porque a revisão ela é a forma que você vai consolidar, que você vai fazer com que aquele conteúdo fique assim, amarrado na sua cabeça. Então,
Após fazer isso 4 vezes, de 20 em 20 minutos, daquele tempo de estudo, você vai descansar aí uns 15 minutos. Outra coisa, estude matérias diferentes. Então você vai estudar física e sociologia. Isso ajuda a você progredir mais no estudo. Se você estuda física e matemática em seguida, são duas áreas que elas são correlatas e você fica cansado mais fácil. Outra coisa, sugiro não estudar muito mais do que 3 matérias por dia, né? Para você poder focar bastante em uma matéria e se aprofundar bastante. As revisões. Revisão diária, antes de iniciar o próximo conteúdo, revise o conteúdo do dia anterior. Depois, revisão semanal. Então, você vai fazer sequencialmente esses 3 pontos, diário, semanal e mensal. Quanto mais distante, menos tempo você vai ficar. Então, você não vai precisar ficar 3 horas revisando coisas de 30 dias. Você vai ver o que você estudou, vai dar uma olhada nos tópicos que você já estudou, já desenvolveu. Por isso, um primeiro momento, você vai aprender e vai dedicar. Num segundo momento, as revisões, você não vai mais aprender, porque você já aprendeu. Então, você vai só retomar as coisas que você já desenvolveu. Muito bem. Desânimo. Tá desanimado? Então, você para, faz um autoelogio para você. Autoelogio, ó. Fala assim, poxa, eu desenvolvi muito bem, hein? Não sabia que eu tinha estudado tudo isso. Por isso que é legal você registrar num caderno tudo aquilo que você estuda. Porque daí você começa a perceber o quanto você já viu, estudou e o quanto você sabe. Porque a gente sempre acha que está no zero quando a gente começa a desanimar. E na verdade, a gente já andou um bom tanto. Só que a gente tem que parar, olhar, avaliar e aí depois conseguir. Outra coisa, fazer mapa mental, desenhar, espairecer. Não estude enquanto a sua mente estiver cansada. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu estudo não renda e aquilo que você estudou depois você vai esquecer, porque você colocou num momento em que seu cérebro não estava preparado para receber. A leitura diária, isso, né? Leia notícia, leia contos, poemas. A gente está sempre colocando no Instagram alguns textos, comentando. Vocês também podem colaborar com essas postagens e conversar ou mandar uma mensagem. Professor, não entendi muito bem esse poema, me explica melhor isso, eu não entendi direito. Porque isso tanto ajuda a mim para saber qual que é o nível que vocês estão tendo de leitura, quanto ajuda vocês mesmos a começar a desenvolver esse hábito de leitura e de interpretação, questionamento e diálogo com o texto. Seguindo, perdi meu mouse de novo, achei de novo. Saco cheio, então para de estudar. Então, não aguento mais, eu não aguento. Então para, chega, acabou. Te deixa uma semana sem estudar, ou 2 dias, ou 3 dias, o quanto você precisar, e aí depois você volta com o seu cronograma de novo e vai seguindo. É mais importante você ter essa oscilação de estudo do que você querer manter sempre um estudo. Se você não tiver ritmado, é igual correr uma maratona. Você não está acostumado, você vai ter que parar, você vai ter que diminuir o ritmo, você vai ter que andar até você conseguir cumprir tudo aquilo que você precisa, certo? E sempre lembrando, né, pessoal, é mais fácil você usar aquilo que você sabe. Então, de tudo que você estudou, você vai aproveitar muito do que você estudou. A gente tende a preocupar mais com as coisas que a gente não conhece. Então é importantíssimo você valorizar aquilo que você sabe. Revisões vão ajudar e também produzir conteúdo, explicar para alguém, mandar um áudio, fazer um podcast, fazer um vídeo, inclusive montar canal. É legal fazer isso, porque você acaba pondo para fora e entendendo melhor aquilo que você já estudou. Bom, como eu tinha prometido, nós temos aqui a reta final. Quem está de saco cheio, quem chegou até aqui, primeiro, está interessado em estudar. 2, está precisando de uma organização para estudar. E isso é fundamental. Na minha época, eu não tive isso. Como dizem sempre os mais velhos. E ainda assim, o importante é essa dedicação. Mais do que um método de estudo. Um método, ele vai refinar o seu estudo. Mas talvez esteja no momento de você começar, de você dar o primeiro passo. E a hora que você dá o primeiro passo de estudo, isso muda o caminho da jornada que você faz. Inclusive, falando em jornada, falando em caminho, eu lembrei do curso GPS Enem. Se você vai fazer o Enem, que vai ser no final desse ano, nós temos
280 dias em média, 286 para ser mais exato, a partir da data de hoje, que é dia 1º de fevereiro, para o Enem. Então é legal você se preparar. A gente tem um curso completo de linguagens, de português e de redação. E além disso, bom, aí outras novidades a gente vai falar mais para frente. Mas fique esperto e tente conhecer o máximo de coisas que estão, né, dentro daquilo que você pretende fazer. Na reta final, então, vamos intensificar algumas coisas. Se você tem 30 dias, né, 60 dias para estudar, então você tem tempo para estudar ainda. Mesmo que estivesse na última semana, você pode estudar na última semana. Então, edital. Então você vai ver quais tópicos que você já abordou, se você estudou ou não, né? Faça uma revisão rápida dos tópicos do edital considerando os seguintes pontos. Depois, resolução de questões. Então, esses pontos que a gente já abordou, por isso que eu estou pulando aqui, tá? Depois, resolução de questões. Resolução de questão modo analítico. Você vai resolver e perceber o que é que a questão está falando, ler o conteúdo e estudar esse conteúdo. Resolver questão, conferir o gabarito, reler as alternativas, ver quais são as palavras-chave da alternativa e depois você vai perceber o que é que você confundiu na questão. O que eu errei? Por que eu errei? Nossa, eu me distraí, não percebi isso. Essa análise é essencial. E depois, modo simulado. Aí, meu amigo, você vai pegar a prova que você vai resolver com 20, com 30, com 40, com 60, com 120 questões e você vai resolver essa prova em uma sentada só. Como se fosse no dia do concurso, no dia da prova, no dia que você vai resolver. Você precisa treinar, ficar 4 horas sentado, resolvendo uma prova. Para chegar no dia da prova, você já saber o que seu corpo vai sofrer com isso. Isso, né, é o planejamento. E é por isso que eu faço tantas contagens regressivas. Por quê? Na contagem regressiva, você tem que planejar o que você vai fazer. O que a gente está fazendo aqui, a minha proposta é exatamente essa. Faça um planejamento dos seus estudos para você poder ir muito bem naquilo que você pretende. Então, fingir que está no dia da prova, guardar o celular, não saia assinalando o que você acha certo, mas só que você tem certeza do que está certo. Melhor um pássaro na mão do que 2 voando, isso aqui serve para as questões somatórias. Por quê? Melhor você assinalar uma que você tem certeza que está correto do que assinalar uma que você tem dúvida se está certo ou errado. Lógico que isso não funciona para o Enem, que você tem que escolher uma, mas na somatória, na prova da UEM, sim. Você precisa escolher uma alternativa que esteja correta. 2, talvez. 3, só se eu tiver convicção de que elas estão certas. 4 também, né? Com convicção, com certeza. Não, isso aqui eu conheço, eu domino, eu vou assinalar. Resolva as questões sem olhar no gabarito e só confere depois que você terminar a prova. Nós não estamos no modo analítico, aqui é o modo simulado, o modo do dia que você vai realmente resolver a prova e daí você vai lá e confere o gabarito. Então, cabeças, se você curtiu esse conteúdo, se você acha que ele ajudou você, colabora com o canal, ajuda a gente a crescer e colabora com seus amigos. E ajudem os seus amigos a crescerem, para eles poderem ter um estudo excelente, um rendimento do estudo. Um ponto muito importante, um ponto chave aqui para a gente poder fechar o vídeo. Lembre-se de que é mais importante você consolidar as coisas que você conhece, mesmo que elas sejam poucas, do que você saber um monte de coisas e não conseguir utilizar esses conhecimentos para resolver uma prova, para fazer uma questão, para poder conquistar aquilo que você sonha, passar no vestibular, passar no Enem, ganhar uma bolsa e não pagar 10 mil reais de mensalidade, como é o curso de medicina, entre outras coisas. E também para você desenvolver, principalmente, esse aqui é o meu principal objetivo, desenvolver o seu intelecto com a linguagem, comunicação, para fazer com que você consiga expressar o que você pensa pela escrita, pela fala, com o corpo, com a ideia trocada e assim por diante. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo. Estamos aqui para o que der e vier. Deixe seus comentários se vocês querem a tabela, se vocês estão a fim de ter uma tabelinha que você só vai colocando as disciplinas e aí isso sai o percentual de estudo que você vai ter que desenvolver. E um forte abraço para vocês, um bom caminho do português. Até mais!